Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma rodada de entrevistas da série Práticas Inovadoras do Futebol Feminino da CBF Academy. Eu sou a Maite Cardoso, eu joguei futebol a minha vida toda, sou licenciada plena em Educação Física, com experiência em gestão em instituições e eventos esportivos, também como treinadora e coordenadora técnica, e atualmente sou candidata ao título de doutora em Ciência do Esporte pelo Centro de Pesquisa para Avaliação de Performance e Consultoria em Treinamento na Bergsch Universität Wuppertal, na Alemanha. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Guilherme Ramos, um profissional cujo trabalho eu acompanho e admiro muito há alguns anos, para falar sobre os estudos de referência internacional no futebol feminino. O Guilherme, ele é o fisiologista da seleção masculina principal e também doutor em Ciências do Esporte pela Universidade Federal de Minas Gerais. Guilherme, para a gente começar, você poderia contar um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica? Primeiramente, agradecer à CBF Academy pelo convite e a você pela parceria e pela conversa que nós vamos ter aqui hoje, que eu acho que vai ser muito interessante. Em relação a essa sua primeira pergunta, contar um pouquinho da minha trajetória, especificamente no futebol, eu tive o prazer de ter na minha graduação em Educação Física, né? Eu sou formado em Educação Física, então na minha graduação em Educação Física eu tive o prazer de ter o professor Dr. Emerson Silame Garcia, e ele atuava como docente na Escola de Educação Física e Fisioterapia da UFMG e também era fisiologista do Cruzeiro. Ele foi fisiologista do Cruzeiro durante vários anos. E na graduação de Educação Física eu já tive a oportunidade de conviver com ele no laboratório de fisiologia e auxiliá-lo no clube. Então era uma oportunidade ímpar, né, que os alunos desse professor tinham na época, que era estudar educação física numa escola pública, né, de educação física, e ao mesmo tempo ter a possibilidade de acompanhar um clube de futebol profissional. Os alunos dele, os bolsistas, né, de iniciação científica, podiam ir para o clube, eles nos levavam, deixava que a gente fizesse as avaliações, ou auxiliasse nas avaliações dos atletas, e ali já começava o envolvimento, né, com a fisiologia aplicada no futebol. Então, eu tive uma experiência de alguns anos ali com esse professor, que eu, desde o primeiro período de faculdade, e os próximos 4 eu fiquei no laboratório desse professor, e tive todos esses 4 anos de experiência prática, acadêmico-prática com ele. Depois eu passei para o mestrado, iniciei meu mestrado em Fisiologia do Exercício. Depois, eu tive a oportunidade de trabalhar numa outra modalidade que eu nunca imaginei trabalhar, que foi a natação profissional. Eu treinei a equipe, eu fui preparador físico da equipe do Minas Tênis Clube de natação. Então, foi uma experiência também única, que eu aprendi muito, um esporte que eu nunca nem acompanhei, pra você ter uma ideia, um esporte que eu nunca nem pratiquei na minha vida, e foi o esporte que eu trabalhei com uma equipe profissional. E foi muito interessante, que eu aprendi muito, né? Literalmente jogado na água fria, né? Jogaram na água fria. Eu brincava que eu pulava na piscina e eu afundava igual uma bigorna, assim, eu não conseguia nem flutuar na água. Mas não era meu cargo a piscina, meu cargo era o treinamento físico fora da piscina, ainda bem, porque senão eu estava perdido. E ali, eu depois disso, eu voltei para o doutorado, eu passei no concurso de doutorado, eu terminei meu mestrado, e aí voltei no concurso de doutorado, fui aprovado, e tive, com outro professor na época, eu fiz o mestrado com o Emerson, depois o doutorado com o Cândido, que é um outro professor também que leciona na Escola de Educação Física. E eu tive a oportunidade de ter uma nova conversa com o Emerson. O Emerson, à época, ele tornou-se fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol masculina, em 2013, na Copa das Confederações. E eu já, como trabalhava com ele, sempre eu trabalhava com ele, ou auxiliava, mesmo não estando efetivamente empregado, eu sempre auxiliava em alguns projetos no Cruzeiro, em alguns outros com futebol, avaliação física de clubes, Cabo Friense, interior de Minas. Nós fomos em vários clubes fazer algumas baterias de avaliação, gerar resultado. Ele me convidou para trabalhar com as seleções femininas de futebol. Na verdade, minha primeira convocação na seleção feminina foi na Sub-17 feminina e, na época, a Emily Lima era treinadora da seleção Sub-17. Então, ali eu comecei minha trajetória no futebol feminino, né? E eu tive a oportunidade na CBF sendo convocado, num primeiro momento, e depois sendo contratado, mas aí depois de um tempo eu fui contratado. Mas ali eu trabalhei na seleção Sub-17,
Aí depois fui convocado novamente para a seleção sub-15, depois fui convocado para a sub-20, depois para a principal feminina. E 2014 eu fui efetivado pela CBF para trabalhar na Granja Comari, recebendo todas as seleções de futebol na Granja. Então a Granja teve uma reestruturação, eu trabalhei lá durante esse período, fui efetivado, morei em Teresópolis durante quase 5 anos e ali eu trabalhei com praticamente todas as seleções que foram para a Granja Comari preparar para torneios. Ali a gente pode citar, por exemplo, a seleção feminina em várias competições, as seleções masculinas na Olimpíada, na Copa do Mundo de 2014, Copa América de 2015, Olimpíadas de 2016, aí depois, mais recente, Copa do Mundo de 2018, foi quando nós fizemos uma reestruturação também de espaço físico na Granja Comari, destinado a treinamento esportivo, que foi então um projeto do Centro de Excelência, que hoje pode ser considerado um dos melhores centros de treinamento de futebol do Brasil, né? Que a gente fez uma estrutura muito grande para treinar, avaliar todas as seleções que fossem para a Granja Comari. Isso ficou pronto em 2018. E a primeira seleção que estreou foi a seleção masculina, preparando para a Copa, e depois a seleção feminina, num período de convocação na Granja Comari. Depois de 2018, eu me integrei à equipe principal da seleção masculina. E aí, em 2019, tive a oportunidade de trabalhar com essa seleção na Copa América. E agora estamos em conjunto mais exclusivo com a seleção masculina, apesar de que ainda trabalho em algumas frentes na CBF, que não só a seleção masculina, mas, de fato, focado na seleção masculina, nos preparativos para a Copa América desse ano, que seria ano passado, e para a Copa do Mundo, se Deus quiser, né? Primeiro nós temos que classificar nas eliminatórias da Copa e para a Copa do Mundo de 2022. Desculpa, essa é um resumo breve da minha trajetória aí dentro do futebol e principalmente na CBF. Não, é incrível essa trajetória, de tanta experiência. É um privilégio para a gente ter aqui hoje a oportunidade de estar batendo esse papo com, acho que é um dos poucos profissionais do mundo do futebol, de ter essa vivência, né? No mais alto nível, tanto no futebol masculino quanto no futebol feminino, e estar à frente de diversos projetos aí na CBF. Muito legal, Gui. Uma das coisas que eu sempre admirei também no seu trabalho é essa busca do conhecimento para embasar suas práticas, né? E nessa vivência, nessas suas vivências, quais foram os principais aspectos ou os problemas que você identificou de pesquisa que motivaram os estudos da sua tese de doutorado? Bom, eram 2 motivos principais assim que me fizeram alterar ou fazer esse projeto de doutorado, né? O primeiro é que eu já estava no doutorado, quando eu comecei a trabalhar com as seleções de futebol. E eu tinha um projeto também associado a treinamento esportivo e adaptações, principalmente adaptações do sistema digestivo ao treinamento esportivo, que eram incompatíveis com o meu trabalho na época, em termos de carga horária e demanda de estudos. Bom, ali eu tive que dar uma repensada no que eu queria, e eu queria, de fato, continuar com a ciência aplicada, já que eu estava na prática. Então, eu tive que repensar um pouco as minhas ideias de projeto de doutorado. Tive uma reunião com o meu orientador, e no momento eu apresentei para ele, diante do trabalho que eu vinha fazendo com as seleções femininas, que a gente tinha ainda muito gap, muita falha nos estudos, e a gente praticamente não tinha nenhuma informação de atletas de futebol no Brasil, publicada cientificamente, né? Então, quando eu ia buscar informação na literatura para embasar o meu trabalho diário com as seleções femininas, eu não encontrava estudos com mulheres no Brasil, jogadoras de futebol. É claro, eu conseguia encontrar estudos nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, você tinha alguns trabalhos também que você já tinha feito. Então, mas eu sentia falta Dinamarca também. Eu sentia falta de comparar meus resultados com a ciência, ver se o que eu estava fazendo, de fato, era relevante, né? Então, quando a gente trabalha e escreve, publica aquilo que a gente faz, a gente é avaliado por pares, né, na ciência, então a gente tem mais certeza do que a gente está fazendo, se é ou não é coerente com a ciência e com que a ciência... Trabalho, né, Gui? Desculpa, não escutei. Mas dentro daquele contexto da sua população ali alvo, né?
Claro, sempre dentro da minha população. E nessa população ainda é mais escasso ainda, né? Se você for pegar trabalhos com equipes, seleções de futebol feminino, você praticamente encontra pouquíssimos trabalhos a respeito disso. Então, essa carência de informação a respeito do meu trabalho é o que mais me motivou. E vendo ali que eu poderia também contribuir, né? Eu tenho uma frase que até foi do meu orientador de mestrado, que ele me falava assim: todo lugar que você trabalhar, trabalhe para melhorar o lugar, que você, consequentemente, será valorizado por isso. Então, eu queria também contribuir para a modalidade esportiva, né, que eu estava trabalhando. Então, sempre eu trabalho, qualquer lugar que eu trabalho, eu busco fazer alguma coisa que vai contribuir com o todo, né? Se o todo estiver melhor, eu também vou estar. Então, naquele momento, eu vi que um projeto de pesquisa envolvendo o futebol feminino iria me ajudar tanto no meu trabalho, com o grupo populacional que eu vinha trabalhando, quanto com o conhecimento para aquela modalidade. Então, eu ia contribuir de uma maneira geral. Então, isso foi o que mais me motivou, assim, a ânsia por conhecimento e a ânsia por deixar o conhecimento também para evoluir. Até se você me permitir, eu sou testemunha ocular disso. Eu lembro da gente conversando e te agradeço muito também por ter essa abertura, né? Justamente de querer melhorar o futebol, o ambiente do seu trabalho, independente de ser o masculino ou feminino, né? E sem dúvida nenhuma você fez essa contribuição e hoje a gente está aqui para aprofundar e acho que expandir, compartilhar esse conhecimento com mais pessoas. E, Guilherme, quais foram os objetivos do seu estudo, dos estudos da sua tese de doutorado? Bom, minha tese ela foi dividida basicamente em 4 estudos, né, diferentes, assim, que se complementam, mas são 4 etapas. Então, mas o cerne da minha tese era fazer uma descrição, né, populacional do futebol feminino, de mais alto nível do Brasil, que é a seleção brasileira. Então, primeiramente, eu fiz um estudo em que eu fiz uma bateria de testes em mais de 230, se eu não me engano, atletas, ou 240, posso estar errado aqui o número, mas por volta de 230 atletas, e alguns testes físicos que são rotineiramente feitos no futebol, para avaliar o nível físico dessas atletas, né, e comparar, claro, com a literatura internacional. Então, esse foi um primeiro estudo. E a gente teve uma ideia interessante que, mesmo sem o conhecimento, né, é claro que os treinadores sabiam os resultados dos testes, mas esse não era o princípio de seleção de atletas. A gente tentou comparar aquelas atletas que eram selecionadas para as competições, de fato, porque a gente convoca várias atletas, né, os treinadores convocam as atletas, mas nem todas vão para as competições. Então, depois eu tentei identificar se aquelas selecionadas para as competições, de fato, tinham algum diferencial físico, que talvez pudesse ser um insight para que a gente pudesse pensar em melhorar algum nível físico essas atletas. Então, esse foi o primeiro estudo de avaliação física, isso englobou todas as categorias. Até criar referências, né, para próximas seleções, né? Identificação de talentos. Assim, de identificação de talento. Então, englobou a sub-15, sub-17, sub-20 e a principal. Então, por isso esse N tão grande, que você tem um número de amostragem suficiente para ser, de fato, um benchmarking para as futuras gerações, né? Esse foi o primeiro trabalho. Num segundo momento, a gente avaliou a característica dos jogos desses atletas, de todas as categorias também. Então, na época, a gente conseguiu, através de escrever pedido e apresentando a importância para a diretoria da CBF, a gente conseguiu que a CBF comprasse, né, equipamentos de monitoramento, como GPS, kart, assim, que a gente não tinha até então, né? Quando eu comecei a trabalhar no futebol feminino, até eu lembro muitas vezes eu comprei do meu bolso ou eu trouxe de fora equipamentos, pedi na universidade emprestado para mostrar a importância, e hoje nós temos tudo, né? Se você for lá conversar com o pessoal das seleções femininas, tem absolutamente tudo, não falta nada, GPS, kart frequencímetro, tapete de contato, o que quiser tem para medir as atletas. E aí, esse segundo trabalho consistiu em medir a carga de jogos dessas atletas, ver como é que era a característica de jogo em termos físicos, de todas as categorias, também criando um benchmark. Terceiro trabalho, eu tentei identificar o perfil que era muito comum na época. Hoje, como
bom cientista, você questiona os seus trabalhos depois que você publica, né? Mas, na época, era muito comum tentar identificar o perfil ao longo do tempo de características físicas do jogo. Então, eu fiz isso na seleção sub-20, comparando primeiro com o segundo tempo, o desempenho físico, a demanda física de jogo a cada 15 minutos, os 5 minutos mais intensos com os próximos 5 minutos, se tinha um efeito de fadiga nisso. Então, para tentar entender o efeito da fadiga ao longo do jogo. Tem algumas questões aí que a gente pode discutir, que hoje eu até bato mais no meu trabalho nesse específico do que defendo, mas é muito... Oi? Variabilidade. Variabilidade, questões táticas influenciando no jogo, mas que na época ainda tinha uma grande relevância. Então, esse foi o terceiro trabalho. E o quarto trabalho foi tentar identificar o efeito da carga de treinamento que a gente, se a carga de treinamento que a gente aplicava nas atletas do futebol feminino, se ela alterava algumas concentrações hormonais relacionadas a catabolismo e anabolismo, por exemplo, testosterona e cortisol, e se isso também poderia influenciar o ciclo hormonal no que diz respeito aos hormônios reprodutivos da mulher. Então, que era uma curiosidade nossa para ver em relação ao ciclo menstrual, ao ciclo hormonal feminino, se a carga de treinamento teria alguma influência nisso, que a gente sabe que isso pode influenciar também no desempenho das atletas mulheres. Então, foram essas 4 perguntas principais do doutorado, alguns trabalhos descritivos, outros mais investigativos, experimentais, e depois eu ainda publiquei mais um trabalho que não foi da minha tese de doutorado, que foi um trabalho com a seleção olímpica feminina, em que eu tive a curiosidade de verificar se os treinos que foram realizados com essa seleção, todos os treinos, se eles tinham uma característica, os vários tipos de treino, né? Se eles tinham uma característica similar ao jogo que essas atletas enfrentaram durante as Olimpíadas. Então, esse foi um quinto trabalho, que também já está publicado, mas que não entrou na minha tese de doutorado, porque não deu tempo ali, eu precisava defender a tese de doutorado, então isso ficou depois. Mas está publicado também, muito legal, incrível, parabéns. E a partir dessas investigações todas, desses questionamentos, essas perguntas, quais foram os principais resultados encontrados? Bom, isso aqui é uma banca, né? Vamos lá. Pois é. Uma reteta de professora de banca. Vamos lá. Os principais resultados, sim, são vários, né? São vários resultados que até hoje, até semana passada eu precisei, curioso que eu fui dar um parecer de um artigo de uma revista que chama Women Sport, que é de mulheres, né? De futebol feminino também, e eu reli um trabalho meu. É muito curioso quando você relê o seu trabalho depois de um tempo, né? Você tem outras ideias. Então, eu até tirei mais conclusões dos meus trabalhos. Recentemente, eu tenho até mais conclusões. No primeiro trabalho, eu fiz uma comparação, né, dos testes físicos e das atletas selecionadas e não selecionadas. Uma coisa interessante que a gente achou foi que uma avaliação da capacidade aeróbica, prioritariamente da capacidade aeróbica, que é o teste de Yo-Yo, ele diferenciou aquelas atletas selecionadas das não selecionadas. Ou seja, as atletas que foram selecionadas para competir nas seleções, isso de sub-15, a principal, elas tiveram melhor desempenho no teste de Yo-Yo. Então, é um resultado... Acho que vale destacar. É um intermitente, né? Um teste intermitente, que o atleta faz corridas de 40 metros e para, né? Então, esse é um tipo de mais específico, né, para o futebol, para avaliação de capacidade aeróbica específica do futebol. Então, ele conseguiu distinguir ali os grupos de atletas selecionados. Isso também foi um resultado que eu achei interessante. E aí, revendo esse trabalho, eu tive que reler, revendo ele, a gente viu algumas diferenças interessantes. Assim, a partir da categoria sub-17, a gente tem uma diferença muito grande também nos níveis de força, as avaliações que medem força explosiva, como, por exemplo, salto, sprint, ou seja, as seleções sub-20 principal têm níveis muito acima da seleção sub-17. E aí, quando você vai fazer algumas comparações na literatura, compara outros estudos com métodos similares, você vê que eles, às vezes, não identificam esse desnível tão grande entre 17 e 20.
né? Então, isso traz um insight, né? Se você lê criteriosamente o trabalho, isso traz um insight para a gente. Quando você olha os números absolutos dos resultados, os nossos não estavam acima da literatura internacional, estavam em até algumas circunstâncias abaixo, né? E se tem diferença, isso retrata que a base nossa ali de sub-15, sub-17, ela ainda assim apresenta um déficit em níveis físicos e precisa ser desenvolvida nesse aspecto, principalmente de força e velocidade. Aí a gente está falando de questões físicas, né? Não estou entrando na parte técnico-tática, que é óbvio que também pode ser discutido em diversos aspectos, mas que não cabe tanto a nós, né? Então, isso é um segundo resultado ali que eu acho que quem trabalha com futebol feminino pode tirar ali, quem quer desenvolver o futebol feminino pode pensar ali para aplicar na prática. O segundo estudo foi o de desempenho de jogo, foi muito parecido com o primeiro, porque o que nós identificamos nas diferenças físicas, nós também observamos nas diferenças de demanda de jogo, né? O que dá os mesmos insights. Em algumas, e aí também a gente fez as comparações entre posições, né? Zagueiro, lateral, meio campo e atacante. Então, a gente viu também que algumas posições a gente não tem esse déficit, essa diferença tão grande das categorias, e outras nós temos. Então, ali também traz mais um pensamento de o que precisa para essas outras posições para desenvolver mais rápido e chegar no nível mais alto. O terceiro trabalho foi o de fadiga ao longo do jogo, que eu questiono alguns resultados hoje, mas que a gente viu um decréscimo muito grande no desempenho do jogo ao longo comparando o primeiro com o segundo tempo. E sempre quando a atleta tinha melhor performance dela física no primeiro tempo, era quase que certeza que a performance ia cair no segundo tempo. Então, isso traz alguns insights, assim, principalmente para a comissão técnica em termos de substituição no intervalo, substituições ao longo do jogo. Se você identifica ali com monitoramento em tempo real que seu atleta teve melhor ou a melhor, vamos falar maior, a maior demanda física no primeiro tempo comparado ao seu histórico, é muito provável que a performance física desse atleta possa cair no segundo tempo, mesmo que a demanda de jogo permaneça alta. Então, já é um insight para ser considerado numa possível substituição estratégica. Claro, tem diversos outros, técnicos, táticos, que vão influenciar também nessa decisão, mas isso é um fator. Individual, né, ou coletiva de se poupar para o segundo tempo, ou controlar melhor, né, o investimento energético ali durante a partida. Né? Perfeito. O próprio ajuste tático da equipe, mudar um atleta de posicionamento, tudo isso pode influenciar na decisão do treinador. Então, esse foi um achado interessante desse terceiro trabalho. O quarto, a gente queria ver se a carga de treinamento aplicada, que muitas vezes a gente era questionado da carga que nós aplicávamos no atleta, se isso poderia ser maléfico, vamos dizer assim, em termos hormonais para o atleta. E nós não verificamos isso. Nós dividimos em 4 etapas de treinamento, uma etapa com 2 etapas anteriores, a competição com uma sobrecarga maior, e depois uma espécie de polimento, logo antes da competição. Nós identificamos que a carga que nós aplicamos, principalmente em relação hormonal, ela foi eficaz, já que na fase de polimento nós tivemos um aumento nas concentrações de testosterona, nós não tivemos alteração no ciclo hormonal reprodutivo das atletas. Então, de fato, a carga que nós aplicamos foi adequada para aquele perfil de atleta. Inclusive, poderia, na minha visão, aí, olhando fora do estudo, né, a visão na época como profissional, poderia até ser um pouco superior à carga que nós, de fato, aplicamos na época. E deu resultado, assim, né, já que nós tivemos uma boa performance e bom resultado também na competição-alvo, que foi aquela que nós disputamos naquele ano. Se eu não me engano, foi 2013, início de 2014, essa competição. Guilherme, esse treinamento era de força, é isso? Ou geral? Geral. A gente conseguiu fazer um estudo em que a gente avaliou tanto treinamento em campo, quanto também as sessões de força. Era a carga total. A gente não diferenciou. Mas o treinamento de força estava englobado na carga total de treinamento. E o quinto estudo, aí foi um estudo que eu fiz mais de fora, né? Eu só analisei os dados, que eu não estava na época acompanhando a seleção mais, não estava mais com a seleção feminina. A gente pegou todos os tipos de treinamento que foram feitos
e comparamos esses tipos de treinamento. A gente dividiu bem global, de forma bem global, como aquecimento, treinamento em campo reduzido, treinamento técnico-tático, jogos amistosos e jogos oficiais. A gente pegou todos esses tipos de treinamento, a carga que eles levavam às atletas, a demanda física que elas tiveram, e comparamos com os Jogos das Olimpíadas, né? A carga que elas foram expostas durante os Jogos das Olimpíadas, em várias variáveis, né? Em termos de velocidade, acelerações, distância em alta velocidade, distância em sprint, para ver se os treinos realizados eles tinham uma proximidade com os jogos. Então, o que a gente identificou nesse trabalho foi se, em termos de variáveis de aceleração e desaceleração, alguns treinos, como o campo reduzido, o treinamento técnico-tático, eles tinham uma frequência de exposição similar ao jogo. Entretanto, praticamente nenhum treino teve uma frequência de exposição, uma demanda por minuto, nas variáveis de velocidade, como, por exemplo, ações em 15 a 16 a 20 km por hora, acima de 20 km por hora, similares ao jogo. Ou seja, os treinos realizados, até mesmo técnico-tático, não tinham uma demanda de ações de velocidade próximas às situações de jogo. Só o treino de jogos amistosos, que a gente chamou de treino de jogos que eram jogos contra equipes masculinas com idade inferior ou com equipes femininas da mesma idade. Então, só o jogo amistoso teve uma carga similar àquela apresentada nos Jogos das Olimpíadas. Então, isso também traz um insight para um possível reajuste de alguma sessão de treino ou outra, caso se almeje alcançar algumas valências que as atletas precisam durante a situação de jogo. Então, foi basicamente esses 5 trabalhos. Eu tenho um 6º trabalho que eu ainda não terminei, que está aí no forno, que deve sair daqui a pouco, que eu também investiguei o efeito da prorrogação na performance física, que, não sei se você vai lembrar, nas Olimpíadas nós tivemos algumas prorrogações, principalmente nos jogos da seleção feminina, e aí eu queria ver o efeito que isso teve óbvio que é uma demanda, né? A gente, às vezes, até uma das críticas que eu tenho aos meus trabalhos, né? A gente, como cientista, a gente critica os próprios trabalhos, que muitas vezes a gente fala de... Oi, desculpa, Maitê. Assim a gente vai evoluindo, né? Assim a gente vai evoluindo. Que assim, a gente nunca pode falar que o que o atleta correu é a capacidade dele, né? Na verdade, é a demanda que ele foi exposto, né? Se o jogo foi fácil e ele não correu, não quer dizer que ele não tem capacidade para correr, né? Então, é sempre com muita cautela que eu analiso os dados, que eu faço essas considerações, sempre observando os aspectos técnico-táticos, e o resultado do jogo também vai influenciar nisso aí. Então, esses foram os principais resultados, mas alguns, claro, podem ser mais discutidos, né? Mesmo assim, né? De qualquer forma, acho que você tem a informação, essa demanda de jogo no mais alto nível, né? Na competição principal, acho que já gera só a questão dos dados em si de referência, ou a descrição, é fundamental para a gente poder trabalhar para chegar nesse nível competitivo, né? É muito legal, sensacional, Guilherme. Parabéns a você pelo seu trabalho e de toda a equipe que participou também na realização de estudos da CBF também. A gente sabe o quanto é raro, né, ter a oportunidade de gerar e ter acesso a esse tipo de conhecimento. E eu acho que iniciativas como essa de hoje da CBF Academy, elas dão a chance de mais pessoas a terem acesso a esses aprendizados, né, refletirem as suas práticas no futebol, né? Muito legal isso. E para quem gostou, quem se interessou mais e quer se aprofundar nesse assunto, onde podem ser encontradas essas publicações referentes aos estudos realizados? Bom, essas publicações, elas estão em alguns locais, né, de busca científica, como, por exemplo, o PubMed, mas hoje a CBF também ela fez um projeto muito interessante, que foi desenvolvido, eu tive uma participação também no desenvolvimento, que é o CBF Science, então, que é uma página acoplada à CBF Academy, onde nesse link, eu acredito que entrando no site da CBF Academy, você tem um ícone lá para o CBF Science, você clicando lá, você tem acesso a todos esses trabalhos que foram publicados, como outros com futebol, né? Alguns outros também que eu já publiquei no futebol masculino, também vão estar lá nesse link aí da CBF Science. Então, é mais um projeto da CBF que tem apoiado muito, né? Eu
voltando um pouquinho no que você falou, eu sou muito grato porque a CBF ela me deu as condições para fazer um projeto de doutorado dentro da instituição, né? Eu acho, né, não tenho certeza para afirmar, mas pelos anos que eu já estou na instituição, que eu sou a primeira pessoa que faz um doutorado dentro da instituição, dentro da CBF, e dando continuidade a isso, a CBF fez alguns projetos como o CBF Science, que tem o intuito, né, de promover a ciência, divulgar a ciência aplicada, sempre pensando em ciência aplicada no futebol, e que a gente pretende, né, deixar um legado nisso aí, que cada vez mais alunos, mais pessoas possam estar envolvidas com a ciência aplicada ao futebol. E ao desenvolvimento de estudos e publicações que vão servir, né, de material didático para quem quer trabalhar com futebol. Isso faz com que cresça, né, o conhecimento acerca do assunto. Bacana demais. A gente não tem como deixar de não conferir o site da CBF Academy in Science, então, para acessar esses estudos que o Guilherme apresentou para a gente hoje, uma palhinha só, né, que é muita coisa a gente sabe. Guilherme, então, assim, qual a sua visão ou perspectivas para a preparação das jogadoras de futebol de alto rendimento, a partir de tudo que você investigou, pesquisou, estudou? Bom, assim, hoje eu não estou, né, tão mais no dia a dia com o futebol feminino. Eu acredito que tem evoluído. Eu vejo, assim, a partir dos estudos e dos achados que nós tivemos, são vários aspectos, né? Principalmente em relação à categoria de base, a gente precisa de um investimento, um desenvolvimento na categoria de base. E eu olhando como fisiologista da área física, né, de educação física, preparação física, né, que é o que eu gosto, que é a área de fisiologia voltada à preparação física, um melhor desenvolvimento físico dessas atletas, principalmente ali nessa iniciação. Eu acredito muito nisso. Eu vejo que, se isso ocorrer, a gente tem bons frutos a colher no futuro, né, na seleção profissional. E essa mentalidade, né, ali um pouco da experiência mais prática, essa mentalidade de atleta. A gente precisa disseminar essa mentalidade de atleta, que as jogadoras, né, precisam ser atletas. Eu sempre falei isso, você precisa ser atleta para ser jogador, né, e não ser jogador para ser atleta. Então, pensar com uma cabeça de atleta, acho que a Pia também, ela já destacou isso algumas vezes nas falas dela em entrevistas, se eu não me engano. Essa mentalidade de atleta, eu acho que vai ajudar muito no desenvolvimento em termos físicos, aí, contribuindo com o futebol feminino. Mas é claro que passa pelo aspecto de disseminação do esporte, maior prática, quantidade de atletas praticando, mas eu vejo que na preparação de alto nível focar um pouquinho mais nessas questões atléticas aí da mulher no jogo de futebol. Até porque, se você for considerar aí as seleções que nós tivemos, em aspectos técnicos, eu não consigo ver a gente deixando a desejar para nenhuma seleção ao redor do mundo, né? Nós temos excelentes jogadoras no que diz respeito ao aspecto técnico. Então, eu vejo que talvez uma contribuição física faça uma diferença aí no futuro. Não, sem dúvida, né? Acho que é muito importante que você destacou, até porque essa intensidade do jogo, né, no futebol feminino vem aumentando nos últimos anos e monitorar esses aspectos e desenvolver esses aspectos vai ser cada vez mais relevante, né, tanto para a seleção quanto preparação e também até a recuperação, né, adequada dessas jogadoras, né? Um dos trabalhos, né, o primeiro trabalho que eu mostro o teste do Yo sendo um fator de até seleção, né, pode ser considerado, um teste que não somente capacidade aeróbica, né? A gente sabe que a capacidade aeróbica está associada com a capacidade de recuperação do atleta entre ações de alta intensidade. Então, aquele atleta que realiza mais ações de alta intensidade no jogo e tem uma maior capacidade num teste de yo-yo, ele vai recuperar mais rápido para fazer uma outra ação de alta intensidade. Então, tudo isso envolve o ser atleta, né? Vamos dizer assim, e esse desenvolvimento atlético. E, sem dúvida, eu não tenho conhecimento de um estudo longitudinal, igual foi feito na Premier League, que comparou ali 7 temporadas para ver a evolução dos aspectos físicos no futebol feminino. Mas assistindo o futebol feminino, que eu ainda assisto os jogos e acompanho bem, a gente observa uma evolução. Na última Copa do Mundo, a gente pôde ver uma evolução física muito grande,
ao redor do mundo, né, das atletas. Então, eu vejo que é fundamental que a gente acompanhe essa evolução física das jogadoras. Se eu puder acrescentar, acho que a gente não tem esses estudos, mas a FIFA tem trabalhado nisso, né, e lançou o último relatório de análise física da última Copa do Mundo, comparando, claro que ainda tem questões metodológicas, mas acho que houve realmente uma evolução, tem aumento aqui deixa eu ver aqui, mais de 29% de distância percorrida acima de 23 km por hora, por exemplo, entre o Mundial de 2015 e 2019. Então, acho que isso dados concretos que acho que a própria instituição, assim como a CBF está tomando essa iniciativa de abrir esse espaço para o Science, né, avaliando essas informações, né, para a evolução do futebol como um todo, né? Acho que isso é muito importante. E se a gente parar para pegar também a principal base de dados de publicações internacionais em ciências do esporte, que é o PubMed, e ver a questão da performance física em jogadores de futebol, apenas 12% envolveram jogadoras, né, mulheres. E se você pegar jogadora de elite, então essa percentual é menor ainda. Então você vê o quanto que a gente teve o privilégio hoje de estar conversando com o Guilherme Ramos sobre esses assuntos, sobre esse tópico, e o quanto a gente ainda tem a avançar na área, né? É muito interessante isso. Eu acredito que ainda a gente tem uma base de dados enorme, né, na CBF, a gente tem a possibilidade de trabalhar com um nicho de atletas selecionados, e eu vejo aí que no futuro é provável que a gente vá desenvolver mais trabalhos ainda e possa disseminar ainda mais. Se a gente for comparar no mundo, a sua fala me fez lembrar isso. Eu acredito que a CBF é a única instituição que tem como confederação publicação científica de nível, né? Não é publicação sem ser científica, mas publicação endossada pela ciência, a instituição que mais tem com futebol feminino no mundo, se eu não me engano, é a CBF, que são essas 5 publicações. Se você for procurar em qualquer outra federação como parte, né, do trabalho, você lá em todos esses trabalhos está lá como instituição Confederação Brasileira de Futebol. Não deve ter. Então, isso é muito curioso, né? Mais uma vez, pioneira nesse assunto aí relacionado ao futebol feminino. Perfeito. Você tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou algo que você gostaria de dizer para quem atua no futebol feminino, ou para quem quer atuar no futebol feminino, Guilherme? Bom, talvez a sugestão que eu possa dar para essas pessoas é que não pare hora nenhuma de buscar conhecimento. É uma modalidade que só tem a evoluir, na minha visão, só tem a crescer nos próximos anos aqui no Brasil, tanto pelo incentivo, né, internacional da FIFA, quanto pelo incentivo da CBF. Então, é uma modalidade que só tem a crescer e que essas pessoas continuem buscando conhecimento para que a gente consiga ter uma evolução rápida e possa colher bons frutos com competições de alto nível, com a seleção brasileira ganhando os torneios e competindo em alto nível, né? Que é o que a gente gosta, né? O brasileiro gosta de futebol, independente que seja masculino ou feminino, a gente gosta de futebol. E de vitória, né? E de vitórias, e de um bom futebol, primeiro. Futebol campeão, é isso aí. Bom, então só me resta te parabenizar, Guilherme, pelo seu trabalho, sua trajetória. Desejar cada vez mais sucesso para você e para a nossa seleção também, e para todo o futebol brasileiro. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar participando dessa rodada de entrevistas, de compartilhar tanto conhecimento conosco e ter a chance de ter esses aprendizados e acesso a esses estudos tão relevantes para o futebol feminino brasileiro e aprender um pouco mais, né? Ouvir a sua experiência foi muito enriquecedor. A gente sabe que certamente eles vão ser estudos de referência aí, como você falou, para os profissionais do meio, não só no Brasil, né, como internacionalmente também. Maite, eu que agradeço o convite, a participação, e é bom discutir com pessoas de alto nível, que eu sei que você também tem, já li seus trabalhos, né, no futebol feminino também, foram referência de alguns estudos meus, então, agradecer aí a discussão de alto nível, é sempre bom ter pessoas que estão com um pensamento legal em torno do assunto. Então, eu agradeço a você e toda a CBF Academy, a Priscila, a Bianca, o Rafael, a Valesca pelo convite, e qualquer coisa que vocês precisarem aí, qualquer outra
discussão que nós possamos ter, estou à disposição. E para você que depois desse bate-papo ficou com gostinho de aprofundar o seu conhecimento, não deixe de acessar o site da CBF Academy em www.cbf.com.br/CBF Academy, e lá você vai ter acesso a todo o portfólio de cursos, ao CBF Academy Insights, que a gente conversou aqui na entrevista, e também ao programa Mulheres no Jogo, que é uma iniciativa para oportunizar mais mulheres a estarem envolvidas no processo de profissionalização do futebol. Combinado? Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a CBF pelo espaço, a Valesca Araújo pelo convite e a todos os envolvidos na iniciativa, ou para colocar essa iniciativa no ar. E a você que nos assistem, o nosso agradecimento pela atenção e interesse e até uma próxima.